Tudo Bem, bem. com muito prazer, recebendo o meu amigo Marcos André, mais conhecido como Vampeta. Não preciso apresentá-lo, todo mundo conhece, grande jogador de futebol no Brasil e na Europa, da seleção brasileira. Acho que o seu maior jogo na seleção brasileira foi a Brasil-Argentina 3-1 no Morumbi, né? Quando era o Vanderlei Luxemburgo, se não me engano, era o técnico. Nesse dia o Vampeta gastou a bola, mas nesse e em outros tantos dias, eu me lembro desse, foi o melhor jogo da seleção do Vanderlei, que depois acabou tendo outros caminhos, para 2002. Então, agradeço muito o Vampeta ter aceito o meu convite, foi meu colega também na Jovem Pan, uma figuraça, uma grande pessoa. Então, é uma honra para mim recebê-lo aqui no meu canal. Eu gosto muito de futebol, santista, passando momentos difíceis agora, que vamos superar antes que termine o campeonato. Então, queria primeiro agradecer muito o Vampeta ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco ao Vampeta é a seguinte: como é que foi em Nazaré das Farinhas o primeiro contato com a bola? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, professor, pelo convite. Boa tarde a todos. O meu primeiro contato, né, eu comecei mesmo assim em Nazaré. Nazaré fica a 70 quilômetros de Salvador, ali no recôncavo da Bahia, ao lado da ilha de Itaparica, Santo Antônio de Jesus, Muniz Ferreira, um município muito próximo. E eu comecei jogando nas ruas de Nazaré, né? No terrão, nos paralelepípedos. Né? Minha cidade é uma cidade do recôncavo, e normalmente a cidade do recôncavo não é calçamento, é paralelepípedo, né? Que nem tipo Juiz de Fora. E aí comecei a dar os primeiros passos ali, só que com 13 anos eu fui morar em Salvador. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Eu fui morar no subúrbio de Plataforma, e ali sim eu comecei a dar os primeiros passos. Eu vi um teste no Vitória, meninos de 13 a 18 anos. E aí eu comecei uma carreira profissional. Mas como todo menino, o começo de carreira. Em Nazaré, tomando banho de rio, andando no quintal do próximo para arrancar uma jaca, uma manga, qualquer pedaço de terra com um pedaço de grama, a gente queria estar brincando, porque o futebol é um esporte fácil, né? A regra é fácil, com 4 pessoas você faz um racha, 2 contra 2, vai chegando mais, vai aumentando. Então, foi esses primeiros passos na minha carreira como jogador, professor. Você falou até da grama, eu me lembrei que o meu grande sonho, eu nasci em Rio Preto, mas cresci em Santo André, era a gente jogava só no terrão, só terra. Aí tinha um vizinho que tinha grama, ele mudou e ia derrubar a casa e ia construir um prédio. Então nós pulamos o muro e pela primeira vez jogamos na grama, que tinha um gramado no quintal dele. Foi a maior alegria. Era ver um pedaço de grama verdinho, e todo mundo queria já virar, né, assim, o sonho de ver o futebol profissional, né? Em estádio, todo mundo jogando na grama. Então, não era o mesmo sonho de criança. Deixa eu te contar, aí você vai então para as categorias de base do Vitória, né? E a sua referência de jogador nessa, porque você nasceu em 74, eu vivi o futebol anterior a 74, né? Peguei os anos 60 do Santos, inclusive assim jogos na Vila Belmiro, ou quando eu morava em Rio Preto, em São José do Rio Preto, e no Pacaembu em São Paulo. Quando você começa a jogar, as referências ali no Vitória são dos jogadores do eixo São Paulo-Rio ou da própria Bahia? Da própria Bahia, né, professor? Eu começo a entender, que nem o senhor falou, eu nasci em 74, eu começo a entender o que é o futebol em 82, porque em 82 eu estava com 8 anos, né? E normalmente a Copa do Mundo é sempre no mês de junho, julho, e aonde nós nordestinos temos a maior festa do Nordeste, que é o São João, né? Então, as quadrilhas lá na minha rua, em Nazaré, no bairro do Batatã, tinha os campeonatos de quadrilha, as ruas todas enfeitadas, né, com bandeiras, todo mundo pintava o muro, todo mundo tinha uma camisa amarela para representar a seleção, e assistindo a Copa do Mundo naquele ano de 82, né, vendo aquela seleção jogar, que infelizmente não ganhou a Copa, eu vi a tristeza de todo mundo do bairro, da rua que eu morava, quando o Brasil é eliminado pela Itália, e eu já brincando ali, meus primeiros passos brincando, mas nada com sonho ainda de ser um Sócrates, um Falcão, ou um Cerezo, ou um Zico. E aí começa o entendimento de bola, né? Que a gente viu todo mundo chorando, né? Foi como é que fala? O desastre de Sarriá, né? Isso. E dali em diante, aí eu começo a querer ser um jogador profissional, sempre me espelhando no Toninho Cerezo, né?
Era minhas referências, Cerezo e Falcão, quando eu passo no teste do Vitória. Isso a nível de seleção. Mas a nível de jogadores baianos, né, o Bobô era um ponto de referência, foi campeão brasileiro com o Bahia em 88, né, tinha o próprio Zé Carlos, aquela equipe do Bahia que conquistou o Campeonato Brasileiro. Praticamente dos 11 jogadores titulares, tinha em torno de 7, 8 jogadores baianos que jogavam naquela equipe, né? O Bobô, Charles, Zé Carlos, Ronaldo Goleiro, João Marcelo, Tarantini. E nessa época eu era Bahia. Só que aí a minha primeira oportunidade foi no Vitória, né? E eu passo no teste do Vitória. E aí as referências começam a ser o Arthurzinho, que jogou aqui, que veio para o lugar do Sócrates. E aí ficou nisso. As referências, primeiro sonho jogar no Vitória, no time profissional. E depois jogar no time do eixo Rio São Paulo, né? Ou algum grande do Rio ou algum grande de São Paulo. Não tinha nenhum sonho de ir para a Europa. E aconteceu comigo que eu sou um dos primeiros nordestinos da história a sair direto do futebol do Nordeste para o futebol Exato. europeu. Eu saio para o PSV. E interessante, Vampeta, é isso que você falou, porque você antecedeu uma época que hoje, agora, as pessoas, os jogadores saem com 15, 16 anos, 14, é uma loucura, né, que vão para a Europa. Tem jogador brasileiro que eu vejo na Europa, eu não sei quem é. Aí eu falo, a gente vai procurar a vida dele, ele foi, o caso do Jorginho, que se naturalizou italiano, foi tão cedo para o Verona, foi para Verona, né, nessa faixa de 15, 16 anos, tal. Você não, é interessante, você foi também ainda muito jovem para a Europa, num outro momento da história do futebol brasileiro. E como é que foi isso? Primeiro, por que você foi? Como é que apareceu o chamado? Segundo, você foi para a Holanda. Eu lembro que a primeira vez que eu vi você jogar foi no Fluminense. Se não me engano, de lateral direito. Acho que era um jogo no Maracanã. E eu vi falar Vampeta. Eu imaginei que você era holandês. Vampeta. Por quê? Porque o narrador falou, ele veio da Holanda. Eu falei, pô, deve ser um holandês. Né? E como é que foi isso, a tua ida? Por que você foi para a Holanda? Então, professor, olha só, eu respeito todas as crenças, né? Acredito em Deus, né? A religião mais próxima que eu posso ser pode ser católica, né? Eu tive a oportunidade de ler a Bíblia 3 vezes nessa minha ida para a Holanda. Uma Bíblia católica, a minha Bíblia tem 7 livros a mais do que a Bíblia católica tem mais, né, 7 livros a mais do que a protestante. Só que eu começo minha carreira no Vitória com 14 anos, em 88, e dali eu, Alex Alves, que Deus o tenha, Paulo Gidório, Dida, Rodrigo, a gente consegue chegar todo mundo no time profissional, no time de cima, assino meu primeiro contrato, né, com 18 anos, ganhando 2 salários mínimos e meio, que na época era o R-Vez, isso eu nunca vou esquecer. E aquele sonho de jogar no time principal do Vitória, jogar Bavi, né, no time principal, jogava na divisão de base, Fonte Nova lotada. Era a época que não tinha confusão entre torcidas, dava 100 mil, 110 mil pessoas na Fonte Nova, todo mundo depois saía, pegava seu ônibus, iam junto. A maior confusão que tinha era a gozação de quem perdeu. Não tinha confusão de briga, né? E aí eu começo minha carreira, assino um contrato, subo para o profissional com 17 anos, assino meu primeiro contrato, jogo um brasileiro da Série B, onde o Vitória é vice-campeão, a gente perde para o Paraná Clube, lá em Salvador, por 1-0. O Paraná, naquela época, era o time mais rico do Brasil, que fez uma junção de três clubes, que virou um. Aí, no ano seguinte, a gente joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, perde para o Palmeiras. E logo após aquilo, lá, a gente jogando pela Copa do Brasil, os holandeses vieram aqui no Brasil para contratar o Edmundo, ver o Luizão, mas deixaram muito caro. Falou, indicaram assim, vai lá na Bahia que tem um time de jovens que estão fazendo muito sucesso no Brasil, tem um atacante, o Alex Alves, porque o PSV tinha vendido o Romário para o Barcelona. E aí esses caras vieram no Brasil, sem ninguém saber lá na Bahia, ficaram observando o Campeonato Baiano e a gente jogando pela Copa do Brasil. E numa sequência de quarta, domingo, eu ganhei todos os prêmios como o melhor jogador em campo. Tinha aquele negócio de gol do Fantástico, tudo. Eu fiz um gol no Rodolfo Rodrigues, driblando a zaga toda do Bahia. E o Mr. Casey Rives, um holandês, de 1,60 m,
estava observando se ninguém veio, foi e me contratou. Foi do presidente Paulo Carneiro, que é o atual presidente do Vitória até hoje, pediu a minha contratação, não gostou do Alex Alves, me levou, falou até que eu parecia, ó, que eu ia ser o novo Raika, né, que o Raika fazia muito sucesso naquele trio de holandeses do Milan. Eu vou para a Holanda, vejo a Copa do Mundo, né? Eu chego em 94, eu lembro que o meu último jogo, essa data é marcante para mim, porque eu nunca vou esquecer, meu último jogo foi no dia 1º de maio, um domingo, foi no dia que o Ayrton Senna veio a ter aquele acidente, veio a falecer. Eu jogo esse jogo, na segunda-feira pego um voo, venho para São Paulo, pego um voo da KLM, vou para a Holanda, e aí fico lá de vez, faço o exame, assino um contrato de 3 anos. 3 meses depois, o Ronaldo Fenômeno chega, que eles contrataram o Ronaldo, porque o Romário tinha sido novo Pelé, campeão do mundo com 17 anos na Copa. E aí começa a minha carreira internacional, onde o sonho, normalmente nós nordestinos, era jogar no time principal do seu estado, para depois pensar em ir para um Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Sair do Nordeste e vir para a região Sudeste e jogar em uma dessas 8 agremiações. E como é que foi o choque de sair? Primeiro de Nazaré, foi para Salvador, aí foi morar em Salvador. Aí sai de Salvador e chega à Holanda, que é um outro mundo, né? Como é que foi essa tua chegada lá? Pô, então, professor, eu sempre joguei e estudei, né? Sempre gostei de estudar e ler. E aí eu vou para a Europa, né? Para o velho continente. Há um choque de cultura mesmo. Para mim, o maior choque foi, né, primeiro, o idioma, né? Que eu não entendia nada, não falava inglês nada. Tinha minhas aulas lá no meu primário, no ginásio, né? Que era conjuga o verbo to be, de is a pen, de is a teacher, o básico, né? Que a gente tinha no ginásio de inglês. Então, os holandeses me botaram com um padre, que morou muitos anos em Belém, me botou para tomar aula, entrava 8 horas da manhã, saía 8 da noite, para que quando terminasse a Copa do Mundo, eu tivesse uma comunicação boa com os holandeses no treino, né? Me botou para ler o Diário de Anne Frank, né? E Olha, aí a gente sabia um pouco da Holanda, né? A invasão holandesa aqui no Brasil, que isso eu aprendi na escola, e estava no país do primeiro mundo. Eu acostumado em Salvador, a temperatura 28, 25 graus, chimbalada, Daniela Mercos, chiclete com banana, comer o almoço, moqueca de peixe, rabada, o feijão tradicional com arroz. Na Holanda, tudo diferente, né? Me levaram no primeiro dia lá que eu fiz exame, num show do Eero Ramazzotti com a Laura Pausini, né? Italiano. igualzinho. Depois, queriam que eu aprendesse a jogar tênis. Tinha o Richard Krajcek, que era um jogador holandês que era top 5 na época, né? Botou, comecei a fazer um monte de coisas que era diferente na Bahia. Almoçar na hora do almoço, lá não tem um almoço quente que a gente tem aqui. Na hora do almoço é um lanche, é um iogurte com pão e uma salada. Então, fui adaptando, mas aí, como eu falei, eu ganhava 2 salários mínimos e meio. E lá eu fui ganhando $8.000. Só que a moeda era florim, né? Na Holanda, o dinheiro era florim. E aí, quando converti aquilo, eu digo, pô, tô rico, daqui nunca mais eu saio. Eu lembro disso, que eu ligava para minha mãe, que eu lembro que o que dava dinheiro no Brasil era quem comprasse linha de telefone. Exato. Tinha comprado linha de telefone. Então, quem tinha telefone em casa era rico e quem comprava linha de telefone para alugar. Então, esses foram meus primeiros investimentos, quando eu comecei a ganhar $8.000 lá na Holanda. Tinha um carro que era do clube, um apartamento que eu morava no centro de Eindhoven, num bairro de marroquinos e turcos, né, que tem muito estrangeiro lá na Holanda. E aí, para ligar para casa, tinha que ligar para os Estados Unidos, fazer um collect call, para mandar chamar a minha mãe na casa da vizinha, para falar. Tudo era a base de carta ou de fax. Né? Então, foi esses meus primeiros passos assim. E quando chega o Ronaldo como novo Pelé na Holanda, aí o mundo todo foi para lá, imprensa do mundo todo, da Itália, da França, da Espanha, para ver um novo fenômeno, né? Ele ganha esse apelido depois da Inter, mas era uma nova promessa, 17 anos, campeão do mundo, onde o Ronaldo não participou daquela Copa. Então, foi esses meus primeiros passos.
né, já melhorando de vida. Eu morava no alojamento no Vitória com 70 jogadores, ia treinar na perua, né, do clube. Lá na Holanda, já morando sozinho, num apartamento, um carro para mim conduzir para ir para o treino, um salário maior, uma visibilidade maior na Europa. Aí começa a conhecer o continente todo, o leste da Europa, os Países Baixos, tudo ali do lado. Fui a Luxemburgo, Bélgica, Alemanha. A Eindhoven ficava muito próximo de tudo, né? 110 quilômetros de Amsterdã. E esse foi aí curiosidade, não querer só jogar, curiosidade de vida também, né? Isso que é legal, né? Que todo mundo fala sempre das tais 4 linhas, né? Mas como era a vida, a adaptação? Você fez menção aí que a alimentação era diferente, o almoço e jantar para nós tem um perfil, para eles tem outro, e essa possibilidade de ter contato com uma cultura que não é próxima à nossa, né? Afinal, a cultura holandesa é muito distante da nossa. Você lembrou, e olha, conhece a história, hein? Da invasão holandesa do século XVII, né? Que ficou em Pernambuco e na Vicente Bahia, e Nassau, até chegando até. É, então, todo aquele período de cerca de um quarto de século que os holandeses ficaram no Brasil, quer dizer, essa vida fora, quer dizer, você não ficou restrito ao campo, né, ao contato com os jogadores, mas teve contato com a sociedade, né, e com o entorno. em torno, né? Esse padre foi muito fundamental também na minha vida, né? Os holandeses tinham preocupação com nós estrangeiros, por exemplo, comigo. Na minha chegada do Ronaldo, né, muita aula de holandês, não deixava aprender inglês. Você está na Holanda, você tem que falar holandês. E aí, quando eu já estava bem adaptado, que chegasse outro estrangeiro, eu tinha que fazer tudo com ele, o que eles fizeram comigo, levar para jantar, ir à escola, passear, tudo. Então, o clube tinha isso, né? A gente até brinca depois, lá o padre até brincava. Você sabe que lá na Bahia tem uma brincadeira que é assim, ó, os baianos só são homens até meio-dia. Aí eu falava, mas por que essa brincadeira? Não, porque eles esperavam que os holandeses iam invadir a Bahia de Todos os Santos pela manhã, só que os holandeses não chegaram, e é muito comum a gente lá na Bahia almoçar e tirar aquela soneca à tarde, né? Não é a famosa siesta lá dos espanhóis, e só que os holandeses invadiram à tarde. Aí fala, ó, baiano só homem até meio-dia porque dormiu, e os holandeses invadiram à tarde. Eu comecei a viver ali, né? Sair e ir em museu, por exemplo, aqui lá na Bahia, em Salvador mesmo, era jogar, treinar, ir para o alojamento. Os caras começaram a me levar no museu de Madame Tussauds, no Sex Museu, começou a me aprender tudo. E os países que eu ia para fora, né, com o clube, jogar na Espanha, a gente tinha um aprendizado também. Tive a oportunidade de ir nas muralhas da China, quando joguei no PSV, quando Hong Kong foi devolvida, que os ingleses devolveram Hong Kong para os chineses de volta. Eu estava naquele dia lá, porque o PSV jogou contra a seleção de Hong Kong. E dali eu conheci a muralha da China, na parte de Hong Kong, e sempre com o padre indo como tradutor e falando tudo para mim e para o Ronaldo Fenômeno. Tanto que hoje eu entendo bem, falo bem holandês, sei ler. Eu só não quis tomar aula de escrever, porque eu falava para o padre, eu não vou mandar carta para ninguém aqui, então vamos ficar só na leitura e no diálogo, né? Então, fui conhecendo, professor, fui para um monte de lugar, não só na Europa, mas na Ásia e na própria América aqui mesmo, né? Na América do Norte, Central, com o próprio PSV. A gente vinha para o México fazer jogos amistosos, e aí eu fui conhecendo o mundo todo e tendo curiosidade de jogar, né? E conhecer. E em termos de alimentação, que eu falei que a comida deles eram diferentes, só que isso é quando eu chego, mas quando eu já estou lá, eu ia no supermercado e achava tudo que eu queria. Até azeite de dendê tinha, porque como o Suriname foi colônia holandesa, né, por algum tempo, então tinha muito negros na Holanda, do Suriname, que gosta da comida da moqueca de peixe, do azeite de dendê, do coco. Então não tive dificuldade nenhuma, a não ser nos primeiros dias, porque era uma coisa totalmente diferente, né? E o frio no inverno. Né? Eu imagino. Dali da Holanda, você foi para onde, Vampeta? Eu fiquei 2 anos e meio. Dali eu fico 1 ano. Não tinha ainda a comunidade europeia. Todo mundo era estrangeiro. Por exemplo, no PSV tinha eu e o Ronaldo, 2 brasileiros e 2 belgas.
os belgas eram considerados estrangeiros também. Então, no campeonato holandês só podia jogar 2 estrangeiros. Você podia ter 5, 6, 10, mas só podia entrar em campo 2. E quando um dos dois estivesse jogando e você estivesse no banco, você só podia entrar no lugar de um dos dois que saísse. Na Itália já era 3, na Espanha, na França, mas na Holanda era 2. E aí, quando veio a lei Bosman e tem a comunidade europeia, então, quer dizer, todos que faziam parte da comunidade europeia já não era mais estrangeiro. Então, os belgas ficaram como holandeses mesmo, né, que podia. Eu vi um emprestado para o Fluminense, é onde o senhor viu o jogo, aquela semifinal de Santos e Fluminense no Maracanã, eu estava jogando, nós metemos 4 no Santos, no Maracanã, com homem a menos. 4-1 e tomaram 5 aqui. Tomaram 5 aqui, né? 4-1 e 5-2 aqui. Eu era o camisa 5 do Fluminense naquela época, eu vim emprestado, joguei o brasileiro todo, eu chego na final, quando o Renato Gaúcho faz o gol de barriga, não joga aquele jogo contra o Flamengo. Aí começa o brasileiro, eu fico, começa o estadual, eu fico, volto para a Holanda, no time, o Ronaldo já é vendido para o Barcelona, e aí eu fico mais 2 anos e meio no PSV, quando o Banco Excel me compra e me traz para o Corinthians. O Banco Excel entrou no futebol, comprando alguns jogadores e botando em vários clubes, no caso eu, Bebeto, Túlio, Donizete Pantera, Fernando Diniz, vários jogadores. Eles me compram, que o final do Mário Sérgio era que comandava essa parte da compra de jogadores do futebol. O Mário Sérgio já tinha me visto jogar muito no Fluminense e no Vitória, pede a minha contratação e me bota no Corinthians. Isso. E aí, e a sua passagem pelo Corinthians é um grande, acho que deve ser um dos melhores, se não for o melhor Corinthians, independente desse que ganhou a Libertadores mais recente, aquele era mais sólido, né? Esse Corinthians ele no ano de 97 ele quase cai. O senhor deve lembrar que voltando de Santos ali na subida da Imigrantes, na Anchieta, teve aquela confusão de parar no ônibus do Corinthians. Só que em 98 o Corinthians me traz o Marcelinho Carioca e o Gamarra, né? Aí se juntamos, e o Ricardinho. Aí se juntamos com o Ricon e Edilson, que já estava na temporada de 97, formamos aquele time, ganhou o segundo brasileiro, que o primeiro foi em 90, ganhou o segundo brasileiro em 98, ganhamos de novo em 99, né? Aí vem o primeiro Mundial de Clube de uma forma diferente, a gente fica, e depois de faz daquele time, eu volto de novo para a Europa, eu vou para a Itália, para a Inter de Milão, o Ricon vai para o Santos, o Gamarra vai para o Benfica, o Edilson vai para o Flamengo, e aí desmonta o time todo de novo. E a tua passagem pela Copa do Mundo? Então, eu sou muito grato assim, a tudo aquilo, né, que eu fiz pelo Corinthians. Foram, no momento de minha carreira, talvez o início no Vitória, que abriu as portas para mim, uma passagem muito boa no futebol holandês, e no Corinthians eu me firmo mesmo como um atleta conhecido a nível nacional, pelos títulos que vinha, a convocação para a seleção, campeão da Copa América de 99, eu ganho o prêmio 2 vezes de melhor jogador da minha posição no Campeonato Brasileiro de 98 e 99, 2 bolas de prata, melhor jogador do Campeonato Paulista por 3 vezes na minha posição, começa a ser convocado, quase mais de 50 convocações, quase 45 jogos com a camisa da seleção. Aí estou entre os 23, de 18 jogos nas eliminatórias para 2002, eu joguei 15, com 4 treinadores diferentes, começa com o Luxemburgo, depois vem Candinho, Leão e Filipão, né? Vou à Copa do Mundo, era titular até então, até chegar à Copa, só que eu fico aqui no Brasil com o Dida para me apresentar, eu e o Dida se apresenta uma semana depois na Copa, porque o Corinthians estava jogando a final da Copa do Brasil contra o Brasiliense, e aí quando eu volto para lá, o Filipão já tinha feito alguns amistosos contra a seleção da Catalunha, Malásia, e aí eu perco a posição, mas jogo meus 20 minutos no primeiro jogo de estreia contra a Turquia, né? O Brasil estava empatando, o Filipão me chama, e eu sou um dos primeiros atletas a entrar, eu, o Denilson e o Luizão. E o Luizão consegue aquele pênalti, né? Aquele pênalti, se derrubar hoje... Que lá foi um escândalo. E o contra a Bélgica também, né, professor? Aquele gol contra a Bélgica também. Isso.
Pô, aí você retorna aqui ao Brasil, tem aquela cena gloriosa na rampa do Palácio, do Planalto, que ficou inesquecível, tal, entrou para a história. Aí você volta ao Corinthians, e aí como é que é esse teu caminho de retorno? Então, a rampa do Planalto já me conhecia, né? Eu já tinha que patentear, porque antes da Copa do Mundo, em 2002, eu já tinha, quando eu estou falando no singular, não falando de mim, mas nós da seleção tínhamos ido já lá no Planalto, porque fomos campeões da Copa América em 99. Então, o Fernando Henrique tinha já recebido a seleção da Copa América de 99. E aí eu lembro bem que a gente lá no Planalto, brincando, os caras, Pedro, fala aí alguma coisa para o presidente. Eu falava, presidente, diminui os impostos de 27,5% para 15%, para 20%. Eu ficava brincando com o Fernando Henrique, né? Lá no Planalto. Aí, isso em 99. 3 anos depois, a gente volta lá de novo. E é o Fernando Henrique que é o presidente. Né? E da seleção de 99, que fomos a ser recebidos pelo presidente, que fomos campeões da Copa América, só tinha Dida, Cafu, Roberto Carlos, eu, Ronaldo e Rivaldo. E Ronaldinho Gaúcho. Dos 22 que o Fernando Henrique recebeu, em 99, olha só, professor, em 99, campeão da Copa América, em 2002, só tinha 7 daqueles que foram recebidos. O treinador já não era mais o Luxemburgo, era o Filipão, né? O Dida era o goleiro titular em 99, mas em 2002 já era o reserva, que já era o Marcos. Se mantém ainda o Cafu e o Roberto Carlos. Né? O Emerson era... Quer dizer, de 22 foram só 7, que o Fernando Henrique recebe de novo. Aí eu, de novo, brincando, aí eu com o presidente aqui, eu vou dar uma cambalhota na rampa. Aí vinha aquela pilha dos caras, né? Pô, Vampeta, não sei o que, o Filipão, vê lá o que você vai fazer. Eu digo, Filipão, eu já estou desconvocado, meu treinador Parreira no Corinthians, já fizemos nossa missão, campeão do mundo. E aí vem aquela brincadeira, eu quero ver. Você estava bêbado, não sei o que. Eu digo, velho, estava todo mundo alegre, só eu que tive coragem. A gente bebe sem ganhar nada, imagina sendo campeão do mundo. E aí eu dei aquelas cambalhotas, ficou marcada. Aí eu brinco até hoje com os campeões, né? Os 23, a gente sempre tem um grupo, está sempre reunido, a CBF sempre reúne a galera. Aí eu falo assim, ó, eu joguei 15 jogos nas eliminatórias, 20 minutos contra a Turquia e fiquei mais de não sei quantos milhões de horas a cambalhota sendo reprisada. Eu joguei mais que vocês. As pessoas vão lembrar de mim pro resto da vida e do Ronaldo Fenômeno, do Rivaldo, que foi o Ronaldo, e não vão lembrar do resto da galera. O Cafu é bicampeão, levantou a taça. Eu sou tão conhecido ou mais do que aquele levantamento da taça lá em Yokohama pela cambalhota da rampa. Aí você retorna ao Corinthians já como campeão do mundo, né? E que Corinthians você encontra e como é que é a tua carreira a partir dali? Aí eu volto para o Corinthians. Quando eu vou à Copa do Mundo, eu já era bicampeão brasileiro com o Corinthians, sim, campeão do mundo de clubes, e campeão paulista. Já tinha 4 títulos. Quando eu volto, em 2002, eu consigo conquistar ainda mais uma Copa do Brasil. Já era campeão da Copa, mais 2 títulos, um paulista e um Rio São Paulo. E a final que eu perdemos estava para o lá. Santos. Né? Eu estava lá, estava lá, nos 2 jogos. Santos. Né? 2002, ali 2003. Aí eu vou embora de novo, vou para o mundo árabe, fico no Kuwait, saio, rodo Goiás, outras agremiações, e encerro aí volto em 2007 de novo, minha última passagem. Chego no Corinthians daquele time que caiu, né? Chego na 20ª rodada, fico ali por 6 meses e jogo mais um pouco numa temporada no Goiás, uma Copa do Brasil ou uma Libertadores do Campeonato Goiano, no Brasiliense, e encerro a carreira na Juventus da Moca aqui. Então foram 263 jogos, 253 jogos, 7 títulos e 17 gols.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O Sócrates uma vez disse, uma das grandes frases do Sócrates, que é uma grande figura, né, do futebol brasileiro, dentro e fora, né, que o jogador morre duas vezes, né, diferente do que qualquer simples mortal. Nós morremos uma vez, vocês morrem duas, porque morrem quando deixam de ser jogador de futebol profissional, né? É um impacto. Como é que foi esse impacto para você? Quando você parou e falou, olha, agora chega, né, lembrar que o Juventus da Moca é um time do mais tradicionalíssimo, aí na Rua Javari, na Moca, em São Paulo. Teve grandes times, já assisti jogos grandes, até do Santos, contra o Juventus, sim, muitos anos atrás. Como é que é quando você fala assim, não, a partir de hoje não jogo mais futebol profissional? Só resumindo assim, falando da Juventus ali da Moca, tudo acontece ali que ninguém vê, né? Por exemplo, o maior gol de Pelé, todo mundo fala que foi lá, né? 1959, isso. Uma das 1959. maiores partidas das quase 1.000 que eu fiz na minha carreira foi na Juventus contra o Cururipe pela Copa do Brasil. Quem estava na Moca, horário de verão, às 3 da tarde, que eram as duas, né? A Juve com 10, tinha sido expulso um jogador nosso, perdendo de 1-0. A gente tinha vindo de uma derrota na ida, na Copa do Brasil lá, por 3-0. O gol fora de casa vale muito. Começamos perdendo de 1-0. E eu arrebento com o jogo de uma forma que a gente faz 5-1, classifica. Quem estava naquela tarde na Moca comendo lá o canole, o canole vai lembrar disso tudo. Então, pô, as coisas acontecem ali na Jaguari mesmo. Tive a honra de encerrar lá. Mas como o senhor falou assim, como foi, por exemplo, o Pelé, né? Eu me perdi na pergunta, a primeira que Não, foi mesmo, não. professor. Como é que é encerrar, chegar e falar o seguinte, Não, que o olha, Sócrates, a o partir de Sócrates. hoje é o Sócrates. O Sócrates. Eu tive a oportunidade, professor, de fazer um evento com Sócrates, com eu, Sócrates, Paulo César Caju e o Nelinho. Putz, Olha que lenda, as olha, lendas. as lendas. E nisso a gente começamos a fazer o evento. O Mauro Betti era o mediador do evento. E tive a oportunidade de tomar um fogo com Sócrates. Eu mais novo do que ele. Né? Então, foi uma honra conviver com Sócrates. Mas, assim, vai de cada atleta, né? Morre duas vezes. Eu lembro que o que eu guardei dessa conversa, o Sócrates falou assim, ó, eu entrei na festa sem ser convidado e saí sem ninguém perceber. Então, eu, quando viro atleta profissional, foi uma coisa que ninguém esperava. E quando eu parei, eu não fiz aquele jogo de despedida. Eu sou baiano, vou fazer uma despedida lá no Vitória, uma despedida aqui no Corinthians, ou pedir um jogo da seleção no Pacaembu, ou qualquer estado no Nordeste, para fazer a minha despedida. E um monte de amigo, você não fez sua despedida, você parou de jogar, ninguém ficou sabendo, não falou nada. Eu digo, não, pô, eu lembro de uma história que o Sócrates me contou, que ele entrou na festa sem ser convidado e saiu de mansinho. Foi o que eu fiz durante 22 anos de carreira profissional. Né? Só que eu não senti essa falta, porque quando eu paro de jogar logo, eu já vou ser treinador do Sub-20 do Corinthians. Aí fico lá por 2, 3 meses, depois assumo o Nacional, né, da Barra Funda ali como treinador, já vou para Osasco, já viro treinador lá do Grêmio Osasco, daqui a pouco viro presidente do Audax, e aí foi tocando, daqui a pouco eu estava trabalho aí na Jovem Pan, estou indo para 8 anos como comentarista, então eu não senti falta de nada. Eu até brigo com os caras, mas não te sente falta nada? Eu digo, talvez o salário, talvez os zero. Mas assim, foi muito boa a carreira. Se me perguntasse, faria tudo de novo, repetiria tudo de novo. Se arrepende de alguma coisa, eu não faria tudo de novo, não, viu, professor? Porque eu também não saberia se ia dar tudo certo, se chegaria onde eu cheguei, com derrotas, com vitória, se iria de novo uma Copa do Mundo para ser campeão, se ganharia os prêmios individuais. Eu não repetiria uma vírgula. Teria medo. Deixa eu lhe perguntar, nessa longa carreira como jogador de futebol, especialmente, Vampeta, teve momentos de racismo aqui no Brasil, na Europa, ou em alguma dessas viagens internacionais por outros continentes? Eu sou um atleta nordestino, né? Nasci na Bahia, do Recôncavo da Bahia, joguei na França, morei em Paris por um ano, joguei em Milão, na Inter de Milão, morei em Milão.
morei na Holanda por 3 anos e meio, fui para o mundo árabe, joguei no Kuwait e viajei ao mundo todo. Só não conheci a Oceania. Eu não tive no continente, não conheço a Austrália, nem a Nova Zelândia. Já enfrentei competições, mas fora da Oceania, né? Eu nunca tive esse problema, não sei, por ser um atleta, uma pessoa pública, nunca tive esse problema de ter me sentido ofendido em alguma coisa com racismo. Comigo nunca aconteceu. Deixa eu te perguntar uma coisa meia boba, mas tem alguém que você, nesse longo tempo, como jogador especialmente, gostaria de não mais encontrar? Não, 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 não. Não, acho que Sabe que foi tudo muito. você vê na calçada, assim, você fala, ih, vou atravessar, tal, vou para lá. Não, não, não tem. Não tem. Porque aquilo, professor, assim, por exemplo, é, né, não quero você o telhado de vidro, assim, por exemplo. O pessoal fala muito mal dos dirigentes da CBF, o Marco Paulo Del Nero, o Marim, o Ricardo Teixeira. Só que quando eu fui jogador e atleta da seleção, talvez não tenha lugar melhor do mundo que a gente tenha mais mordomia, seja bem tratado do que a seleção brasileira. A seleção brasileira, quem vai, é uma coisa diferente, é um absurdo. Olha que eu joguei em potências aí, acabei de falar Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Vitória, todo o aparato que a gente precisa, tudo. Mas a seleção é uma coisa diferente, que representa o país, o tratamento é dado totalmente assim, não faltava nada. E aí o pessoal, o que você tem para falar deles? Eu falei, individualmente eu não posso falar nada, a gente vê tudo que acontece, né? A gente não comunga e fica de acordo com as coisas que acontecem, mas como pessoa, vendo no dia a dia, no tete-a-tete, sempre foram pessoas muito boas comigo. Você sente nostalgia, porque é o seguinte, eu imagino que quando você está vendo um jogo, né, acompanhando, você fala, pô, não é por aí, cara, toca assim. Você sente nostalgia de alguma hora falar assim, putz, eu faria muito melhor que esse cara. Eu não estou nem entrando na questão financeira, que certamente o cara está ganhando 10 vezes mais, 8 vezes mais do que você ganhava, mas assim, muitas vezes tem esses casos, né? Mas assim, do jogo em si, de você falar assim, pô, gostaria de voltar a jogar, não tem isso de sonhar, ou isso não Não, acontece eu com acabei de você? falar, eu não me arrependo de nada, não voltaria tudo de novo, não voltaria, Sei, acabei de sei. falar para o senhor, não voltaria, Sim. porque assim, talvez o que eu ache hoje é o contato pessoal, o tete-a-tete de estar falando. O senhor me ligou, vai dar para fazer? Bora fazer, está tranquilo. Hoje, para se chegar no atleta, é um caminho, e a maioria é um esporte tão fácil. É um esporte, o futebol é um esporte que é para rico, para pobre, classe média alta, baixa, todo mundo, porque as regras são fáceis, apesar de que querem complicar nas regras aí nos últimos tempos, querem fazer o esporte mais popular do mundo, que não seja fácil de interpretar, né? Não tem porque lá atrás também a gente errava. Nós errávamos no passe também, perdia gol, os jogadores batiam de frente na bola. E eu tive a oportunidade de ver isso na minha geração de 90 para cá. E com a pandemia, a gente teve muito mais tempo de ver vários jogos do passado, jogos retrô. Exato, exato. E todo mundo errava também, viu, professor? Todo mundo É. errava. Agora, só que o contato com o que faz a gente ser uma pessoa pública está muito longe hoje. Eu sonhava em ser jogador profissional no Vitória. Por isso que eu sou muito grato. Eu consegui ser no Vitória, consegui expandir o pouco de talento que Deus me deu para um país de 220 mil habitantes. Se eu chegar em qualquer parte do país, qualquer infeliz, um vai me reconhecer. Pode ser no Amazonas, no Oiapoque, ou Chuí, alguém vai saber quem sou eu, alguém vai me reconhecer no aeroporto, né? Deu tudo certo e não tem bem que pague isso, bem material que pague isso. Não é verdade? É uma observação. Você falou que a pandemia permitiu que a gente visse um monte de jogos. Eu fui revendo as Copas que passou na TV de 58, 62, fui vendo. E o que me chamava a atenção, que tem coisas que se fala hoje, o Zito, que é o grande volante do Santos, da seleção brasileira,
ele faz esse área a área, box and box, que agora Box adoram to falar. box. Box, o Zito fazia, eu vi inúmeras vezes na Copa de 62. E alguns que a gente em São Paulo, porque havia uma rivalidade nos anos 60 com o Rio de Janeiro enorme aqui, mas era uma rivalidade terrível. E a gente desprezava os jogadores cariocas. Aí, vendo a Copa, especialmente de 62, em que Newton Santos estava com muita idade, como o Zagallo foi importante como jogador. Quer dizer, ele ia, voltava, marcava, cobria o Newton Santos. Eu falei, puxa, eu fui injusto e ficava falando, porque eu gostava do Pepe, que era a reserva do Zagallo, que é também outro grande jogador, mas, pô, o Zagallo jogou para diabo. Então, o interessante é isso, da gente rever os erros e os acertos, né? Pô, porque assim, eu vejo, ó, hoje o meia não pode voltar para marcar, porque senão não vai ter força para atacar. Pô, que eu vi o Pelé já no final, em 70, o Pelé voltando, né? E com aquela correntinha aqui assim, voltando para ajudar na marcação, chegando no ataque com muita força. O que o Gerson jogou, na final contra a Itália, a própria. Porque todo mundo fala assim, ó, o meio campo para frente, você pega Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé, Jairzinho, mas o que jogou a dupla de zaga contra a Itália, o que o Brito jogou com aquelas costeletas grandes, o Piazza, quer dizer, então, não é que é porque os caras eram muito craques do meio para frente, mas cá atrás também, o Carlos Alberto Torre, com o Marco Antônio e o Everaldo, os dois que revezaram, começa com um, termina com o outro. Quer dizer, é uma seleção que. Pessoal, Vamp, qual foi os 3 maiores times que você viu jogar? Eu digo, ó, a seleção de 70 me encantou. O Mila do Arrigo Sacchi, aquele Mila dos holandeses, que jogou tudo na Europa, e o time do Pep Guardiola. Né? Eu estou falando assim, esses que eu vi jogar. Né? O que você lembra bem assim do futebol? Por incrível que pareça, professor, eu gosto muito do Santos, sabe por quê? Porque o Santos, eu sofri, eu nunca fui flamenguista. Né? Tinha muito esse barrismo, Rio, São Paulo, e na Bahia, os times cariocas, no Bahia não, no Nordeste, os times carioca prevalece maior torcida, né? E quando o Santos perde aquela final de 3-0 para o Flamengo no Maracanã, todo mundo na minha rua comemorando, que não tinha televisão para todo mundo. Foi em 1983. Foi 1983. Não tinha televisão para todo mundo. Normalmente a gente ia na casa de algum vizinho, preto e branco, ó. Pega lá, não mexe na antena, aquele fio preto, vai, segura a cor, você tinha que pegar atrás da televisão, ficar rodando o botãozinho, virar de canal. Então todo mundo se concentrava numa casa, eu lembro até hoje que era a casa do César, um vizinho da minha avó, ia todo mundo para lá para ver. E eu me identificava com o Sandro porque no final de ano, quando a gente terminava, né, de estudar, e aí você passa para o ano seguinte, aquela calça de tergal e aquela camisa já não serve. Tem que comprar tudo de novo. E aí as camisas brancas, as meias brancas, e todo mundo que tem um short branco, a gente desenhava o escudo do Santos, porque era o time mais fácil, a gente fazia a camisa. E a gente ia jogar bairro contra bairro, rua contra rua, chegava todo mundo de branco. E aí jogava um com a camisa e outro sem a camisa. Sim. Olha lá, bela história. Com aquele que chute, né? Que chute já comido o ano todo, ou o bamba, ou o colo lá, o conga. O conga, e o dedão rompia, assim, era um problema. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Olha, saltando para a contemporaneidade, né? Acompanhando, agora a gente vê campeonatos do mundo inteiro. E é terrível isso, porque você de manhã, na hora do almoço, está vendo a Premier League e à tarde vai ver o Campeonato Brasileiro. Claro que é uma diferença. Diferença de gramado, de estádio, diferença dos jogadores, de dinheiro, né? E o dinheiro conta muito, né? Porque você falou da Inter, de me lembrar quando ela foi campeã europeia, não tinha um jogador europeu, né? Perdão, um jogador italiano, né? Não tinha um jogador italiano, foi em 2011, se não me engano, por ali, na época do Mourinho, né? Quando eles venceram. Então, quando falo dos nossos, pô, se você vem com o euro que vale 6, 7 vezes o real, leva todo mundo. Mas olhando agora o Campeonato Brasileiro e olhando o que está ocorrendo na Europa, especialmente todo mundo vê o Campeonato Inglês, né? Olhando também a Copa de 22, vendo as seleções, que perspectiva você traça do futebol brasileiro a princípio? Você acha que decaiu muito o futebol brasileiro ou decaiu o futebol jogado no Brasil, não o futebol brasileiro, porque a maior parte dos jogadores estão fora? Que avaliação você faz?
Que nem o senhor acabou de falar, né? O Euro, a saída de jogadores, que nem o senhor acabou de falar, de 15, 14 anos, daqui a pouco, por exemplo, tem o Andrés Pereira que está hoje jogando no Flamengo. Ele Sim. é belga. Os pais são brasileiros, mas ele é belga. Né? O valor da moeda influi muito. E olha que nós melhoramos muito em estádios. Né? A gente fez uma Copa do Mundo, estamos indo aí para em 2014, estamos indo para 8 anos que teve a Copa do Mundo aqui no Brasil. A Arena do Corinthians melhorou, a Arena do Palmeiras. O Maracanã, que eu não sei o que acontece com o diabo do Maracanã, que aquela grama nunca fica boa. É incrível. A grama. Você vai na própria Belmiro, na Vila Belmiro, você pega lá, a grama é um tapete para jogar. Né? A Fonte Nova tem seus problemas, mas foi estádio de Copa do Mundo. A Arena Pantanal, que construiu. A nível de estrutura de estádio, o Mineirão, que foi de Copa, o próprio Castelão lá em Fortaleza, né? Em Recife tem lá também, a Arena Duna. Quer dizer, os gramados melhoraram, a estrutura de estádio melhorou, só que a qualidade de jogo, nossa, não é que a gente piorou muito, é que você olha hoje, como é que vai competir com o Manchester United, um City, um Barcelona, os caras até o Barcelona está tendo dificuldade, e o Real Madrid, que para mim são assim, considerados os dois maiores clubes do mundo. Como é que você vai? Agora chega aqueles príncipes árabes, americanos comprando o time. Você olha, eu estava olhando o time do Manchester City, ou o próprio Paris Saint-Germain, ou o próprio Bayern de Munique, eles são mais fortes do que qualquer seleção, porque ali estão os melhores de cada país jogando, representando o seu país. No City joga um brasileiro, no Liverpool joga um brasileiro, que é o goleiro. Aí joga o melhor egípcio, o melhor jogador da África. Aí joga outro melhor meio campo. Então eles ficam mais fortes do que as seleções. Acabam que aqui, principalmente aqui em São Paulo, o City tem escolinha, tem olheiros, o Manchester United, o Paris Saint-Germain. É por isso que a gente vê muito hoje as crianças, né, no Brasil. Eu torço para o Barcelona, eu torço para o Real Madrid. Está, né, diminuindo torcer para o clube local, né, do estado. Né? E isso influi muito. Você vê que o sonho do treinador brasileiro, o sonho do Renato Gaúcho e do Cuca, assumir uma seleção brasileira. O sonho do Guardiola não tem nada a ver com seleção, do Mourinho, do Klopp. Eles vão para a seleção quando já estão bem, se forem, bem desgastados mesmo. Não tem isso. A seleção para eles não é o principal. Aqui já para nós é. Né? Há uma diferença muito grande mesmo do futebol jogado, porque eles têm muitos jogadores de qualidade. Lá no passado tinha também. Na época do Santos de Pelé, na época do Flamengo de Zico, os times brasileiros pegavam os europeus de igual para igual e ganhavam. O Santos foi bicampeão mundial, ganhando do Benfica e do Milan. O Benfica de Eusébio, os maiores jogadores da história. Hoje, para a gente ir duelar com os caras, de repente pode ter 3, 4 jogadores de qualidade, mas não é o plantel todo. Então fica uma desigualdade muito, muito grande. Deixa eu lhe colocar uma última questão, uma das últimas questões aí, Vampeta. Uma coisa é ver o jogador fora de campo, outra coisa é você jogar com o jogador tal e ver o cara lá fazer coisas incríveis. Que jogadores assim você podia destacar que você vai falar assim, putz, esse cara é muito bom, né? Aquilo que a gente não é sentir inveja, é sentir até orgulho de estar jogando junto, mas ver que o cara é muito bom, é um super craque. Claro que você jogou com craques a uns montes tal, mas quais são aqueles que estão lá em cima que você fala, putz, esse cara é muito bom? Eu vou colocar assim, né? Dos que eu não joguei, mas a gente vê. O Pelé a gente não pode botar. Claro. O Zico, uma coisa incrível. O próprio Rivelino, né? Dos que eu vi, tive a oportunidade de jogar ao lado e contra. O Messi, é isso mesmo que a gente está vendo. O Ronaldinho Gaúcho, o Romário e Ronaldo. Falou os brasileiros, mas só que esses brasileiros foi tudo melhor do mundo. Tudo melhor do mundo. E eu tive a oportunidade de jogar ao lado e contra. Né? Na Europa, o Zidane era aquilo mesmo que se falava. O Zidane é aquilo mesmo. E hoje, vendo do que está rolando, eu acho que ele não vai ter o carisma que teve o Ronaldo Fenômeno, o Romário, com todas as brigas. O Romário ainda tem um carisma. E o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que na minha seleção,
o Neymar está entre os 5 melhores da história do futebol brasileiro. Eu sempre falo isso, tem alguns caras que discutem comigo, você está louco. Eu digo, os meus 5 top, Pelé, do futebol brasileiro, Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar. Depois Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Esses são meus 7 top. Os caras falam, pô, você coloca o Neymar à frente do Ronaldinho Gaúcho e do Rivaldo? Eu falei, coloca, ele não pode nem ser melhor do mundo, ele não pode ter o carisma que os demais têm, mas eu gosto de falar da bola jogada. A bola jogada, o fino da bola. E o Neymar sabe tudo, sabe fazer gol, sabe driblar, nega passe, é expulso quando quer, ele faz tudo que a bola pede, ele sabe. Eu tinha algumas divergências, mas não vou falar nada. É questão de opinião, né, professor? É que tem muita gente boa, né? Quer dizer, nós aqui realmente fomos privilegiados, né? O Brasil por super craques. Por exemplo, certamente alguém de mais idade vai falar assim, e o Garrincha? O Garrincha ganhou uma Copa do Mundo quase que sozinho, ou só em 62, né? E foi fundamental em 58, né? E por aí vai. Realmente, aqui teve... Isso para pegar de 50, final dos anos 50 para cá, porque tem aqueles do passado, né? Que a Porque gente só conhece... você pode pegar assim, o maior jogador de todos os tempos, com mais de 1000 gols. 3 vezes campeão do mundo, Pelé. 58, 62, 70. Aí você pega um lateral que ele não foi nada de habilidoso, muita força de vontade de vencer. Ele tem 2 títulos mundiais jogando, um sendo capitão e um vice, que é 98, que é o Cafu. Muito próximo do que o Pelé fez, que é o Pelé. Né? Aí você pega o Cafu, ele é campeão em 94, jogando a final contra a Itália. Exato. Ele é vice-campeão em 98, perdendo para a França. Em 2002, ele é o capitão jogando. Aí você pega a carreira dele. Isso aí foi na seleção? Então vamos ver em clubes. Campeão europeu com o Milan. Campeão de Libertadores com o São Paulo. Campeão do mundo com o São Paulo. Campeão com o Palmeiras. E, tecnicamente, não é melhor que o Daniel Alves, não é melhor do que o Jorginho e nem que o próprio Carlos Alberto Torres. E desses todos que eu vi, o Carlos Alberto Torres era o melhor. Mas aí... E capitão também. Levantou uma taça em 70. O Carlos Alberto Torres, ele levanta a taça de capitão do mundo com um time que tem Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Gerson, e o Cafu levanta uma taça onde tem Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. É verdade, tem razão. Olha, conversar com o Vampeta é um enorme prazer. Eu acho que dá vontade aqui de montar um programa de futebol, viu? Porque olha, tem grandes histórias que o Vampeta fala, uma grande figura, agora também no campo como dirigente e como comentarista. Eu acompanho sempre o Cafu e gosto sempre muito de futebol. Você falou até do Carlos Alberto Torres. Eu tive várias vezes no programa do Jô Soares, na época que tinha o programa do Jô Soares, 11h30, e uma das melhores vezes que eu fui lá, eu fui acho que 7, 8 vezes, fui muitas vezes, estava o Carlos Alberto antes. Para mim foi a melhor das vezes, porque eu fiquei conversando com ele antes, e aí demorou o carro para ir embora depois do programa, fiquei conversando depois, até tirei foto e tal, né? Aí falei para ele a pergunta, ele tinha um problema no joelho, ele não esticava direito a perna, ele falou, olha, desde a época de jogador, tal, papapá. Aí a primeira pergunta foi que eu pergunto, qual foi você? Eu falei, qual foi o melhor zagueiro central com que você jogou? Afinal, você estava ali de lateral direito. Aí ele falou, olha, eu cheguei no Santos, ele jogou 10 anos no Santos, quando o Mauro Ramos de Oliveira estava encerrando a carreira, né? Mas sabe qual foi o melhor zagueiro central que eu joguei na minha vida? Eu falei, não. Ele falou, Djalma Dias. Olha, e falou assim, direto. E muito, Djalma Dias, que é o pai do Djalminha, né? O pai do Djalminha, e que foi titular nas eliminatórias. Impecável, né? Isso, e que foi titular nas eliminatórias, que era Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo. Era a defesa do Santos, que o João Saldanha colocou, né? E que não foi para uma Copa do Mundo. Quer dizer... Professor, e o Mauro foi reserva de 70. Ele era reserva do Santos e ia para a seleção, né?
Então, você tem figuras, e o Anderson Polga foi campeão do mundo, quer dizer, nada com, com todo respeito a ele e tal, mas o Dirceu Lopes não foi campeão do mundo em 70, que é um hiper craque. Então, o futebol tem as suas injustiças também, né? Mas olha, Vampeta, foi um enorme prazer conversar com você. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, para a gente bater papo, porque é legal também no meu canal. A gente fala muito de política, de história, de economia, mas eu conversei uma vez longamente com o Casagrande também, foi um papo muito agradável. Também com você foi muito legal. Eu acho que o futebol faz parte das nossas vidas, né? No caso do Brasil, ele é parte. A nossa história da infância é marcada pelo futebol, a adolescência, a idade adulta, né? Tudo a gente lembra. Você falou de 2002, eu já me lembrei os 2 jogos no Morumbi e tal, papapá. Então a nossa vida é marcada por isso. Então agradeço muito a gentileza de você ter atendido o meu convite. Muito obrigado aí pela entrevista. Um abraço, professor. Tamo junto e vamos marcar de a gente jantar ou almoçar. Vamos sim, vamos sim. Valeu, então. Tudo Tudo de bom, bom, velho. professor. Valeu. Obrigado. Obrigado.